Simples de resolver. Simples de resolver. Muda o padrão. Muda o padrão. O que basicamente vai acontecer? Se a gente pegar e observar hoje o comportamento de muitos pais com os filhos, a gente vai ver que um dos maiores algozes da autoestima dos filhos são exatamente os pais. Exatamente naquele momento, até mesmo na hora da raiva, o pai, ele muitas vezes tem o pai ou a mãe muitas vezes tem uma baixa inteligência emocional, basicamente não consegue pensar antes de reagir, ou seja, né, desrespeitam um dos princípios número 1 da sabedoria, que é o sábio age e o tolo reage. Né? Então, o que basicamente quer dizer isso? Inclusive, esse é um dos princípios que se traduz na própria inteligência emocional. Né? O sábio age e o tolo somente reage. Então, enquanto o sábio ele vai sempre pensar no que ele vai fazer e ele vai agir com a consciência de que está agindo, o tolo, ele basicamente simplesmente vai fazer algo no impulso. Né? Simplesmente vai fazer algo numa resposta incondicionada, numa resposta condicionada, enfim, ele vai ser simplesmente um escravo dos impulsos. E aí é que está um grande problema. É aquele momento que você é escravo dos seus impulsos. Então, muitas vezes, na hora da raiva, você acaba perdendo essa capacidade de pensar, né? E exatamente porque não consegue primeiro deixar com que o silêncio tome conta. Inclusive, essa é a melhor forma de lidar com isso. Permitir com que o silêncio tome conta. Ou seja, a partir do momento que a raiva vem, eu calo. Não falo nada, eu calo. E a partir do momento que eu não permito com que o impulso se externalize, mas eu penso, peraí, aqui agora é o Eric e sou eu que estou no comando. E o que basicamente vai acontecer? Quando eu tá no comando, quando eu assumo o comando, o impulso ele deixa de dominar você. Porque qual é o momento que o impulso ele tem poder para assumir o comando do seu eu? É exatamente nos primeiros momentos. Quando você se dá o silêncio, quando você silencia, você impede com que o impulso domine você. E você passa a dominar o impulso. É aí que você vai fazer com que aquela palavra que poderia destruir a autoestima do outro não seja proferida. Entenda que é geralmente os pais, é geralmente as pessoas próximas, os amigos muitas vezes, tá? Que destrói a autoestima do outro. Quando libera uma palavra que o outro, sem o desenvolvimento crítico, que infelizmente, né, é uma realidade dos seres humanos em geral. Eles têm a capacidade crítica muito baixa. Então é impossível um ser humano, isso é o que se passa na realidade, é impossível que um ser humano, ele em um determinado momento com uma capacidade muito crítica baixa, ele consiga dizer, não, peraí, eu não sou isso que você está falando, eu sou completamente outra coisa, eu sou o o que eu me defino. Ele não tem essa capacidade, ele é incapaz de fazer isso. Por isso que uma das regras, né, do sábio, uma das regras do eu, que basicamente ele toma a frente, ele toma as rédeas e assume o controle, eu estou onde eu me coloco. A partir do momento que esse ele define, eu estou aonde eu me coloco, ninguém tira ele do cerne, ninguém tira ele do centro, ninguém descentraliza o eu. A descentralização do eu é uma causa, né, é um dos maiores males hoje na humanidade. É mole você descentralizar um eu. Provoca uma pessoa, você vai ver um eu descentralizado. Né? Então, a partir do momento que essa pessoa ela tem o eu centralizado, isso é uma das maiores provas de inteligência emocional. E ela consegue manter-se a si mesmo e ela tem as suas próprias regras.
né? Dentro da psicanálise você vai encontrar lá o id, que é o inconsciente, né? A origem das pulsões. Você vai encontrar o ego, que basicamente vai ser o domínio, o eu, né? Um domínio que na verdade era para ter o domínio, não que tenha, era para ter, mas não que tenha, né? Porque geralmente esse ego não é forte, existe o ego forte, né? O eu forte e o eu fraco. O eu forte, ele vai conseguir dominar as pulsões do id e não ser tão submetido ao supereu, ao superego. E basicamente ele vai conseguir centralizar-se. Ele vai se manter no centro. Ele não vai tanto ser amedrontado com o julgamento final do supereu, que basicamente vai julgar o ego dentro dos seus padrões morais. Ei, você está sendo isso. Você está agindo erradamente consigo mesmo. Você está isso, você está aquilo. É o que geralmente faz o supereu, né? O supereu, ele geralmente gera a culpa. Geralmente se torna o eu ele atribui uma culpa ao eu, né? E aí, o que basicamente vai acontecer? O eu, ele vai se sentir culpado e a tendência é que ele rumine o passado. E basicamente ele encontra mais motivos, mais pensamentos de qualidade extremamente baixa que joga o estado emocional dele lá para baixo. E muitas vezes daí surge a tristeza. E se você repete esses padrões N vezes, surge a depressão. Olha que loucura. Às vezes a gente cria depressão. Eu sei que isso é muito difícil para as pessoas aceitarem, mas é realidade. E eu não tô aqui para mentir para você, né? E às vezes você cria depressão, às vezes a pessoa cria depressão. Por quê? Tem padrões mentais distintos. Tem padrões mentais diferentes. Estabelece, alimenta um padrão mental que ele é negativo. Mas o que basicamente vai acontecer? Né? Voltando ao assunto aqui. Né? Então, as pessoas elas não têm controle desse ego. Não tem controle do eu. Não tem controle do eu. Então, a pulsão, ela simplesmente, né, o impulso, ele simplesmente leva e conduz tudo. Então, geralmente, a gente faz tudo errado. E aí, a gente acaba liberando aquilo que vai minar a autoestima do outro, e o outro, por ter o pensamento crítico enfraquecido, é por isso que eu digo, um dos primeiros pilares de uma mente forte, de uma mente que não vai se deixar levar pelo que a sociedade diz, pelo que os outros falam, pelo que os outros pensam de você, é uma mente crítica. É a raiz de tudo, uma mente crítica. Porque o que uma mente crítica vai fazer, meu Deus? Ela vai dizer, isso não faz sentido. Não faz sentido. É isso que uma mente crítica vai fazer. E então você vai criticar aquela produção, você vai criticar aquele pensamento, né? Que basicamente gera esse incômodo do que as pessoas estão pensando de você, ou do que as pessoas dizem, falam acerca de você, da forma como elas te definem. E você vai cagar para tudo isso, isso não importa nada, o que importa é onde eu me coloco. Olha aqui, voltando àquele padrão, né, que a gente conversou anteriormente. Você está onde você se coloca. E só um pensador crítico atinge esse nível do você estar onde você se coloca. Por quê? Porque ele critica a produção. Porque ele critica o que está acontecendo. Não faz sentido eu me preocupar com o que o outro pensa de mim. Não faz sentido. O pensamento dele não me define. A crítica dele não me define. O que sai da boca dele não sou eu. Eu sou o que eu sou. O que sai da boca dele são apenas palavras. Eu sou o que eu sou. O que sai da boca dele são apenas palavras. Acabou. Não significa nada. Não significa nada. Se o que sai da boca do outro são apenas palavras e não significa nada acerca de mim e fala mais dele do que de mim, então
Aqui dentro, tô livre. Percebe? Aqui dentro da cachola, tô livre. E aí? Tá vendo? Tá vendo como as coisas são? Se a gente desenvolve essa capacidade, se a gente desenvolve esse pensamento crítico, se a gente desenvolve essa interação, se a gente desenvolve essa habilidade, o jogo muda pra gente, cara. O jogo muda pra gente. Mas qual é o nosso grande problema? Qual é o nosso grande problema? A gente aprendeu a fazer tudo para ser aceito. A gente aprendeu tudo para ser aceito. A gente aprendeu a ser o que as pessoas querem que nós sejamos. E quando que nós estamos sendo não agradar o próximo, a gente se molda ao que agrada o próximo. E então eu me deparo com outras pessoas que não vão aceitar essa minha transformação que foi para agradar o outro. Então eu vou ter que gerar uma nova transformação para ser aceito naquele novo grupo. E então eu vou gerando uma sequência de transformações. Até que em determinado momento, quem é você? Você não sabe. Passou por milhares de transformações para agradar pessoas que você nem gostava. Se perdeu completamente de quem você é. É isso que tá acontecendo aí, cara. É isso que tá acontecendo aí. As pessoas, elas não estão desenvolvendo essa percepção de que ela está onde ela se coloca. E isso é o que é mais importante. Se eu me aceito, tá tudo certo. Eu preciso me aceitar. Esse é o princípio do amor a si mesmo. Pô, Jesus mesmo pregava: ame a si e ame depois ao próximo. Por que ame a si primeiro? Porque isso é importante para até mesmo a sua saúde mental. Isso é importante até mesmo para, de uma certa forma, não permitir com que você perca a sua própria identidade. Quem você é. Aceite. Não é o que você quer? Trabalhe para ser. Mas não fique tentando ser o que os outros querem que você seja. Dane-se eles. Agora é você. Isso é força. Isso é uma mente centralizada. Isso é uma mente que vai ser saudável. Quem você é você quem define. Quem você é você que define. Você está onde você se coloca. Você está onde você se coloca. Ame-se, ame a si mesmo e depois sim, ame ao próximo. Primeiro é você. Ame-se a si mesmo. Quem ama, aceita do jeito que é. E não tem uma necessidade neurótica para mudar. Mas simplesmente vai contribuindo para uma mudança ao longo do tempo. É engraçado que às vezes a gente tem paciência com os outros, mas não tem paciência conosco. Não temos paciência nenhuma com a gente. Nós somos duramente punidos por nós mesmos.
Somos duramente punidos por nós mesmos. Se somos duramente punidos pelos outros, reclamamos. Mas se somos duramente punidos por nós, tá tudo certo. Continuamos fazendo isso. E aí o que acontece? Nessa dura punição, você cria a consciência que você é um ser que o tempo todo está precisando ser punido. Por acaso um ser que o tempo todo está precisando ser punido tem algum determinado valor percebido? Ele perde o valor percebido. Então você perde o valor percebido para si. Perdeu o valor percebido para si, você passa a não ter valor para si mesmo. Acabou aí. Acabou aí. O que é inútil, o que não tem valor, aquilo, todo aquele, tudo que você encontra e que você tem, que é inútil, que não tem valor, o que você faz? Você descarta. Você acha que você vai fazer diferente com você? Você vai desleixar, vai fazer pouca coisa de si mesmo. E é aí que a gente se autodestrói. Tenha mais paciência. Tenha mais paciência. Tenha mais paciência. Trabalhe sempre aos pouquinhos. Vai incrementando você. Vai se desenvolvendo 1% por dia. Vai, poxa, peraí, onde é que eu tô errando? Vamos melhorar isso. Vamos lá. E então a gente vai se transformando, a gente vai passando pelo processo metamórfico, a gente vai, né, caminhando rumo à nossa própria metamorfose, a gente vai transcendendo limites, e em um determinado momento a gente atinge um nível mais alto. E uau, que fantástico! Agora a gente é outra pessoa. Olha que forma linda de nos trabalhar. Olha que forma linda de nos desenvolver. Olha que massa isso. Não tem essa punição dura, exagerada, que basicamente faz a gente perder o gosto por nós, faz a gente perder completamente o amor que nós precisamos ter com nós mesmos. Não tem mais isso, cara. Não tem mais isso. Não tem mais isso. E aí você está num momento propício para desenvolver a autoestima. Você está num momento propício para desenvolver a autoestima. Seja surdo. Seja surdo para as definições dos outros acerca de você. Crie seus próprios padrões. Determine mais. Seja mais autônomo. Qual é a vontade? Quer dizer, qual é o significado de possuir um eu se não for para exercer autonomia? Por que um ser humano ele foi criado e foi dado a ele um eu e uma responsabilidade? Por quê? Foi dado uma vida, foi dado um eu, foi dado uma existência, foi dado uma responsabilidade. Por quê? Para você ser um atuante no mundo, não para você ser um dirigido, mas para você dirigir. Se não fosse para você exercer protagonismo, ser autônomo, não teria sido dado um eu, um mecanismo de controle no qual você tenha plena consciência no mundo em que está inserido e tem a possibilidade de tomar suas próprias decisões, definir os seus próprios caminhos e simplesmente seguir o que você acredita ser o melhor para você. Um eu foi te dado para que você possa interagir com o mundo de forma funcional. Se não fizesse sentido algum, se você simplesmente tivesse que ser uma vítima, uma pecinha num tabuleiro, velho, não teria necessidade de você ter esse eu. Nada que a natureza cria, nada que Deus criou,
não tem um sentido. Nada. Tudo que Deus criou tem um sentido. Tem uma finalidade. Causa final. Tem sempre uma causa final. Um sentido. Tudo. Chega disso, cara. Chega disso. Chega disso. Para com esse self-destruction, né? Para com essa autodestruição e vamos mudar esse padrão para um padrão mais crítico, para um padrão mais surdo para as definições dos outros. Nós não estamos onde os outros nos colocam, nós estamos onde nós nos colocamos. Então, a partir de hoje, vamos criticar, vamos decidir, vamos afirmar: eu sou o dono da minha vida, eu sou o autônomo, eu é quem estou no controle e eu não sou o que os outros dizem que eu sou. Eu não me converto naquilo que os outros querem que eu me converta. Eu estou aonde eu me coloco, eu vou aonde eu decido ir, eu sigo o caminho no qual eu decido seguir. Quando você desenvolver esse senso, quando você desenvolver essa autoliderança, você vai experimentar outro nível.